E nós viemos aqui só para adorar ao Senhor, só para louvar ao Senhor, só para bendizer ao Senhor, nós e a nossa família. Olha o que Josué disse para o povo hebreu: vocês escolham o que vocês quiserem escolher, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos declarar agora? 1, 2, 3. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que nós estamos vivendo lá dentro da nossa casa, importa a palavra do Senhor. Se nós cremos na palavra do Senhor, e se nós profetizamos a palavra do Senhor todos os dias, independente das circunstâncias, o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Não vai nos faltar a força dele, a presença dele para nós orarmos, para nós intercedermos por nossas famílias, para que elas voltem à sua vida, para que elas retornem à presença de Deus, à casa do Senhor. Então vamos declarar sempre: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Aleluia. 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 Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, te louvamos e declaramos, te servimos sempre. Aleluia. Bendito seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. Grandioso Deus.
temer o mal, temer os problemas, né? Que o Senhor está dizendo, eu estou contigo, o Senhor Jesus está conosco. Depende muito da nossa fé. E é muito importante estarmos aqui nessa noite para adorá-lo, porque só Ele é merecedor, só Ele é nosso refúgio, só Ele nos guarda, só Ele é nossa fortaleza. E Ele merece a nossa adoração. Aleluia. Bruno, vem me ajudar aqui no refrão, não é fácil. Para te adorar, para te adorar. Aleluia. A Ruth, se a Kesia tiver. Em tua presença eu quero estar. Leva-me, Senhor, ao santo lugar. Em tua presença eu quero estar. Leva-me, Senhor, ao santo lugar. Oh, igreja, pra te adorar, pra te em tua presença eu quero estar. Leva-me, Senhor, ao santo lugar. Oh, igreja, em tua presença. Como é bom estar na presença do Senhor. E Ele está aqui, bem presente. Abra o seu coração, adore. Leva-me, Senhor, ao santo lugar. Pra te adorar,
irmãos, gostaria de meditar com os irmãos em Mateus, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, versículo 24 ao 27. A palavra de Deus vai falar sobre os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem prudente, insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Glória a Deus. Eu gosto de estar meditando na palavra de Deus, um texto, como um texto ensina, como a palavra de Deus vai interpretar a sua própria palavra. Aqui, eu quero meditar com os irmãos, a partir do versículo 24, versículo por versículo. Nós iremos falar sobre o alicerce, a qual nós crentes, a qual nós cristãos temos que estar firmados. A palavra de Deus, olha que interessante, começa 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, glória a Deus. Eu vou pegando um texto bíblico e venho analisando. O Senhor Jesus está falando das suas palavras. Estas, ele usou o pronome estas, ou seja, de algo que já havia falado, de algo que já havia anunciado. Ele aqui não está falando da palavra de Moisés, ele aqui não está falando da lei sacrificial, ele não está falando aqui dos 10 mandamentos, mas logo após ele vai falar sobre os 10 mandamentos. Ele aqui não está falando sobre os profetas, nem Elias, nem Eliseu, nem João Batista, que foi o último profeta. Ele aqui não está falando de nenhuma dessas referências. Ele colocou aqui as minhas palavras. Mas que palavras são estas? Nós podemos analisar que o Senhor Jesus começou o seu ministério. Ali nós vamos ver, aqui em Mateus, o histórico de Mateus, nós vamos ver Jesus nasceu, criança, depois nós vamos ver a tentação, o batismo de Jesus, depois nós vamos ver os apóstolos do Senhor Jesus, Jesus escolhendo cada um dos apóstolos. Então, aqui, e depois dos apóstolos, nós vamos ver o grande sermão da montanha. Estas minhas palavras é o que ele já havia anunciado. É claro que o Senhor Jesus vai anunciar outras grandiosas palavras, grandes coisas o Senhor vai anunciar, como várias e várias parábolas, como falamos sobre o fim dos tempos, como vários e outros ensinamentos, como milagres, cura. O Senhor vai ministrar após essa palavra. Mas estas minhas palavras, o Senhor está trazendo a referência de Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. Glória a Deus. Essas são as palavras que o Senhor Jesus estava anunciando, que o Senhor estava mandando o povo. O Senhor Jesus teve várias e várias maneiras de ensinar a palavra dele. E aqui eu peguei o Sermão da Montanha e eu pude pegar 30 ensinamentos. Não vou falar sobre os 30, senão eu já não estou falando sobre os 30 aqui. Vou apenas citar. E no último capítulo, no último ensinamento do Sermão da Montanha, o Senhor manda observar todos esses ensinamentos. E aquele que observa esses ensinamentos está firmado os seus pés sobre a rocha. E nós vamos ver, e começando no capítulo 5, nós vamos ver que o Senhor começa com uma bem-aventurança. Irmãos, eu costumo dizer que o Sermão da Montanha é praticamente a Constituição Federal do cristão. Se você quer ser um cristão autêntico, verdadeiro, que serve o Senhor, que tem aquela dedicação de fazer as coisas certas, pega o Sermão da Montanha e obedeça. O Senhor Jesus, ele começa o Sermão da Montanha como se fosse a Constituição Federal, falando do preâmbulo das bem-aventuranças. Irmãos, não é para qualquer pessoa, não é para ímpios, não é para aqueles que estão lá fora. Bem-aventurados mansos, bem-aventurados que choram, bem-aventurados pacificadores. Não são para aquelas pessoas que choram por qualquer coisa, não são para aquelas pessoas. Somos nós cristãos, que recebemos a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos transformou.
a palavra de Deus nos curou, nos purifica de todo pecado. Não é qualquer choro, não é um choro qualquer que chega para a pessoa que me fez mal e eu vou choro. Não é este, é aquele quebrantamento da alma, do coração, que você entrega a sua vida a Jesus. Não é qualquer pacificação, não é qualquer misericórdia, mas são para os cristãos. Ele está olhando para mim e para vocês, para os crentes, para aqueles que servem a Deus de todo o coração. Aí ele começa nas bem-aventuranças, depois vem o sal da terra, luz do mundo, cumprimento da lei, dos profetas, não matarás, e assim por diante. Não vou falar todos, senão vai tomar muito tempo. E por último, não, por penúltimo, eu coloquei 30, ele vai falar sobre os dois alicerces. E logo após eu falar sobre a autoridade de Jesus, os dois alicerces. Então, todos aqueles que escutam essas minhas palavras, aquelas que eu já falei, e as pratica. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, as pratica. Adianta alguma coisa eu ouvir a palavra de Deus, eu estar aqui ouvindo, meditando a palavra de Deus? Às vezes o pastor Joel prega, o pastor César prega, e às vezes aquela palavra vem ao nosso coração, lágrimas rolam que a ponto de me derramar na presença de Deus. Mas quando sai daquela porta para fora, eu continuo a mesma pessoa, minha vida não muda, meu coração não é transformado, minha mente não é modificada pela palavra de Deus. Adianta alguma coisa eu chorar e derramar, e depois sair daqui e continuar a mesma coisa lá fora? De aqui dentro eu sou um santo, aqui dentro eu pratico as coisas boas, aqui dentro eu demonstro uma santidade imensa para os irmãos, mas lá fora eu pratico a iniquidade, lá fora eu xingo palavrão, lá fora eu xingo meu vizinho, eu brigo, eu faço tudo de errado. Adianta eu ouvir a palavra de Deus, eu ouvir todo esse sermão da montanha, para ir lá fora não praticar? Não adianta. Sabe o que o Senhor compara? O Senhor compara com aquela pessoa, acho que todo mundo aqui hoje muito fez isso, se arrumou, tomou banho, antes de chegar aqui, olhou para o espelho, e quando olhou no espelho, arrumou o cabelo, as mulheres tocaram a maquiagem, os homens se arrumaram, barbearam, depois que se arrumou, saiu, e a imagem do espelho acabou. Tiago 1, 22 ao versículo 25. E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque ele se contempla a si mesmo e faz, e logo se esquece como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso a persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Glória a Deus. Então, a primeira coisa que o Senhor fala, praticar aquilo que nós ouvimos e aprendemos aqui na igreja. Foi ensinado, pelo que eu entendi, pelo pastor César, que hoje falou sobre oração, pelo clamor. Sabemos que a oração é falar com Deus. Prática. Aqui nós ouvimos, aqui nós aprendemos, mas lá fora nós colocamos em prática tudo aquilo que nós aprendemos. E o Senhor fala, os que praticam é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aonde nós estamos edificando a nossa casa? Eu acho interessante uma observação, quando nós verificamos alguma casa para comprar, para alugar, para fazer algo, para que nós queremos fazer uma moradia, a primeira coisa que as pessoas vão verificar é a estética da casa. Se está pintada, está tudo pintado, com branco, se vai fazer uma reforma, olha para casa, se está com um portão bonito, se tem quantos quartos tem que é necessário para a minha família. A primeira coisa. Mas a primeira coisa que a pessoa tem que observar ao ver uma casa seria o seu alicerce. Aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém observa. Como está o alicerce dessa casa? Imagine esse prédio, se tivesse um alicerce ruim, não estaria mais em pé, já teria caído já. O Senhor fala, aonde estamos edificando o nosso alicerce, a nossa casa? Será que o nosso alicerce está edificado na fé de Abraão?
Será que está edificada sobre pastores, padres, papa? Será que está edificada sobre um homem? Glória a Deus. Se nós colocarmos nossa fé no Bruno ou em qualquer pessoa, às vezes nós teremos falhas e iremos entristecer. Se você colocar a sua fé naquele cantor, naquele pregador de último renome de hoje em dia, que está ali pregando a palavra de Deus, você vai falhar, você vai fracassar, você não vai achar a pura certeza de santidade, de santificação. É somente em Jesus Cristo que nós achamos essa santificação. Não vamos achar essa firmeza em milagres, em curas. Muitos aí estão colocando a sua base de fé em milagres, em curas. Tal pessoa fez tal coisa, o santo tal fez tal coisa. Por isso que eles estão seguindo essa fé. E às vezes é uma heresia, às vezes é uma seita, às vezes não vem de Deus. Satanás está aqui para roubar, para matar, para mentir, para destruir. Ele engana tanta gente, sempre possível ele se transforma num anjo de luz para te enganar, meu irmão. Muita gente está lá fora pensando que estão servindo a Deus, pensando que estão firmando a sua casa sobre a rocha, mas na verdade estão firmando a casa sobre a areia, estão firmando a casa sobre aquilo que não tem fundamento. O nosso fundamento não é em milagres, o nosso fundamento não é em casa, e também não é em família, não é nada dessa terra. O nosso fundamento e dessa igreja aqui de Deus é Cristo. É Cristo. Nele você pode confiar, nele você pode ter segurança de vida eterna. Ele é a rocha que aqueles rejeitaram, os judeus rejeitaram, a pedra de esquina que os judeus rejeitaram. Ele é a pedra que está firmada na sua igreja. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 24 continuando. E todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhado ele é um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E agora, o versículo 25, 26 e 27. Há uma coisa em comum entre aqueles que edificou a sua casa sobre a areia e aqueles que edificou a sua casa sobre a rocha. O que tem em comum entre eles? Aleluia! Todos eles passarão por tribulação, todos eles passarão por provas, todos eles passarão pela morte. Nós vamos ver que a palavra do Senhor fala: e desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos e combateram aquela casa. Oh, aleluia! A palavra do Senhor está falando que a chuva veio, que o rio veio, que o vento veio, e foi apenas para vocês, cristãos, crentes que estão firmados sobre a rocha. Está falando também de todos. A tribulação vai vir sobre todos. A chuva que vai cair sobre a cabeça pode ser algo que vem na sua mente, setas do maligno, setas do inimigo, que venha te influenciar, te desanimar, te entristecer em relação à obra. Tribulações que vêm como um rio, que vem sobre a casa, que te puxa e arrasta. Imagina, meu irmão, aquela prova, aquela tribulação, que parece que você não vai ficar em pé, parece que vem para te destruir. Algo surpreendente que você nem imagina, mas Satanás ele veio para te destruir. Assim como ele veio na vida de Jó para tentar destruir, para fazer Jó murmurar. Jó era um homem temente, um homem que servia a Deus, que passou uma tribulação tão grande na vida dele. Quem somos nós para não passar por uma tribulação, a qual às vezes pensamos que não iremos aguentar, a qual às vezes pensamos que não iremos suportar? Pela graça de Deus, Jesus está sempre do nosso lado. Jesus está sempre do seu lado, meu querido. Não há provações, tribulação que o Senhor Jesus não possa te salvar, te cuidar, te transformar. Então, a chuva veio, tribulações que podem vir sobre a mente,
rios veio, e o vento veio, quando o vento veio, bagunça tudo, destrói tudo. Um tornado, chega nos Estados Unidos, a gente vê muitos tornados que passam pela casa e arrasta tudo. Essas tribulações podem chegar sobre a sua vida, as tribulações vão chegar sobre a sua vida, vão chegar sobre ímpios, vão chegar sobre aqueles que pensam que estão firmados sobre a areia, sobre a rocha. A diferença é que, aleluia, aqueles que estão firmados sobre a rocha vai vencer. Aqueles que estão firmados sobre Cristo vai conseguir passar por todas as tribulações. E no versículo 26 e 27, nós vamos ver o resultado daqueles que não praticam a palavra de Deus. Eles vão cair. Eles vão cair. A tribulação vai vir e vão cair. Nós vemos isso claramente na palavra do semeador. A semente que caiu ao pé do caminho, a semente que caiu nos espinhos, e a semente que o sol. Eu esqueci de descer. Então, vemos as três sementes, os três tipos de semente caiu sobre as pedras. E em uma delas, nós vamos ver que frutificou, nós vamos ver que a semente produziu, mas logo o sol veio, a tribulação veio. A semente que caiu sobre os espinhos, os cuidados da vida, também deixou infrutífera. As pedras, as tribulações não deixou a semente crescer. Então, nós vemos isso. Essas sementes que não produziram frutos, vão a semente que caiu sobre a areia. E essa semente não vai ter firmeza quando passar por essas tribulações. Nós vamos ver aqui na história, Israel, várias e várias vezes, só ouviram e não cumpriram. Ouviram a palavra de Deus, num momento, eles estavam na presença de Deus, o Senhor Jesus ia lá, o Senhor Deus ia lá e dava o socorro que eles precisavam. Mas logo eles iam de novo adorar os outros deuses, deixavam a palavra embora e o Senhor se afastava deles. Nós vamos ver que no Novo Testamento, Ananias e Safira tentaram enganar os apóstolos. Era da igreja primitiva, nós não estamos no Novo Testamento. E o que aconteceu? Morreram. Essas pessoas não se subsidem, essas pessoas não ficam em pé. No versículo 25: e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caíram, porque estavam edificadas sobre a rocha. Glória a Deus. A igreja de Cristo, a igreja do Senhor, está edificada sobre a rocha. Nós vamos ver que os apóstolos todos morreram por causa da palavra de Deus. Irmãos, que leva uma pessoa a entregar a sua vida, para morrer mesmo, ser perseguido, apedrejado como Paulo, como os vários dos seus apóstolos do Senhor Jesus, e não negar e não se sofrer por causa daquela palavra, é porque estava firmado sobre a rocha. Amém. Nós vamos ver que a igreja começou a ser perseguida por Império Romano. Muitos foram ali entregues por leões, muitos foram devorados por leões, foram decapitados, colocados como se fossem lanternas, luzes para Nero, em tochas no jardim de Nero. Depois disso, nós vamos ver que muitos cristãos foram perseguidos pela Igreja Romana e foram mortos. Quem que leva essas pessoas a entregar a vida ao ponto de morrer por amor ao Evangelho? É Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus irmãos, firme a tua fé em Jesus, firme a tua fé em Cristo, que assim você será inabalável, assim você conseguirá passar por todas as tribulações da sua vida. Se seu alicerce estiver em Cristo, não estiver no homem, não estiver na família, não estiver em nada, mas na palavra de Deus, você será vencedor. Você conseguirá vencer e passar por todas as tribulações, passar por todas as provações da vida e conseguir chegar lá no céu de glória. Amém? Era essa a palavra que eu queria trazer para os irmãos. Que Deus continue abençoando a igreja de Deus. Eu agradeço a minha linda oportunidade